Pessoal, boa noite. Calma que eu vou fazer a chamada. Nós temos aula normal, hein? Esse negócio que a Lara tá querendo dar um migué aí de cantar parabéns, não funciona, não. Cantar parabéns e ir embora, né, Lara? Calma que tem aula, tem que cumprir aqui a matéria. Eu vou desligar aqui, tô só esperando uns minutinhos, porque tem aluno para ingressar aqui, e aí a gente continua a aula, só um instante. Tá? Nada de ir embora não, viu, Robert? Só um instantinho. Agora eu voltei, hein, com gosto de gás, para falar da suspensão da execução. Parabéns, você, parabéns, obrigado. Agora nós vamos seguir, que a Lara saiu aqui do escritório hoje e falou assim, nossa senhora, que saudade de ler a doutrina do Daniel Assunção, de ler o CPC. Falou isso comigo. Eu estava com muita vontade de ler o CPC. Falou. Melhorou agora? Não, mexe com pagamento não, cara, que você já está até usando a logo do TJ aqui, ó. Mexe com isso não, pagamento é... Vê se melhorou aí o áudio, Ciro. Bom, vamos lá que eu vou fazer a chamada rapidinho para a gente dar sequência. Eu já usei o tempinho aqui para... Essa aula é mais curta mesmo, não pelo meu aniversário, a aula é mais curta pelo conteúdo. Ana Clara Ciotti, Breno, Bruna Oliveira, Bruno Barros, Ciro, Cláudia, Dirceu, Franciele, Gabriel Rodrigues, Gabriele Almeida, Igor Martins, Jaqueline Dias, Jomara, gostei do copo, Jomara, Kaique, Kênia, Laís Cavalar, a Kênia entra com outro login, Lara, Letícia Nascimento, Letícia Gomes, Lohane, Luiz Gustavo, eu esqueço, meu querido aluno Márcio Dias, Marcos Paulo, Maria Júlia, Mariana Gasparoni, Marilce, a Mariana não está aí, não? Me deu os parabéns do grupo e não veio para a aula prestigiar o professor. Marilce, Matheus Gresce. Entendi.
Eu gosto de ver essa união da turma, né? Tipo assim, isso é bacana, mas vamos lá. Matheus Rodrigues, Michele, Moacir, Monique, Milena, Natália, Robert, querendo fazer rima com meu nome, Ronaldo, Sávio Lopes, Stephanie e o Alisson. Entendi. Beleza. Pessoal, primeira coisa é que vocês vão receber ao longo da semana os e-mails da correção do exercício. Então, esses exercícios semanais, o último que nós fizemos foi do dia 21 de outubro. E aí, nós não vamos ter mais esses exercícios. Por quê? Porque chega agora no final do semestre, fica tudo muito acumulado, tanto para o professor quanto para o aluno. E sobrecarrega demais a correção, a leitura desses exercícios e também a questão de ficar lançando. Então, até sexta-feira, eu passo para a Lara, em PDF, aquela planilha com todos os exercícios que foram feitos até a data do dia 21. Então, um xizinho significa que você entregou o exercício. Se houver algum erro, por exemplo, eu entreguei o exercício, mas não está lá. Basta que você me procure por e-mail, por WhatsApp, que a gente resolve isso. Mas você vai ter lá. E quais são os pontos, né? São 16 pontos que eu tenho margem para distribuir, se não me engano, pelo SIGA. Eu vou dividir, você vai pegar 16 pelo número de semanas de exercício, que você vai chegar à nota de cada um dos exercícios e a nota que você teve para eu lançar. Isso porque na semana que vem eu já quero estar com isso tudo lançado de nota, tudo resolvido, para não ficar para a última hora. Tranquilo? Então, a partir dessa semana, você não tem mais exercício semanal da minha aula por esse motivo. Para não sobrecarregar vocês no final do semestre e também não me sobrecarregar para resolver isso, porque agora eu tenho que, né, assim como vocês ficam sobrecarregados das coisas, eu também tenho que ler TCC, tenho que corrigir a nota de vocês, e aí esse bloco de exercício já é considerável. João Mara, fica à vontade. A nota no AVA, você olhou do Questione? Por que a gente não consegue visualizar? Eu acho que tem que liberar, o professor tem que liberar para a gente ter acesso à revisão. Você e o Salles, a gente não consegue ver. Tá. O que aconteceu? Como eu tenho um prazo regimental, eu não peguei para abrir o sistema para lançar a nota. Provavelmente, quando eu acessar o AVA, a plataforma, eu clico lá para disponibilizar para vocês. Não sei se foi um erro meu ou se foi um erro do sistema que não permitiu, como é que fala? Que não permitiu a visualização dessa turma e de 2 alunos da turma do B. Então, eu tive problema em toda a turma do sexto A e 2 alunos da turma do B também não conseguiram ter um retorno. Acho que foi isso. Mas eu vou corrigir dentro do prazo de 5 dias. Quando eu lançar a nota, eu acho que vocês conseguem ver. Ok. Tá joia? Mas eu realmente não sei o que pode ter acontecido. É mal de Bruno. O Alisson, os e-mails, especifica para mim, porque os e-mails que eu recebi, a caixinha do sexto B... Ah, não, caixinha do sexto B, não. Deixa eu abrir aqui, que é a caixinha do sexto A. Tá, eu dou uma olhada lá, porque a caixinha do sexto B... Ah, eu vi aqui. Os 2 foram enviados no intervalo de 2 minutos, mas eu olho isso para você depois. Tá joia? Eu vi. Você mandou um 4,32 e um 4,35. É porque eu confundi. Essa turma é o sexto A. Eu tenho que memorizar isso. Tudo bem? Pessoal, então vamos lá.
acho que de recados eram só esses que eu tinha para passar para vocês. Aqui, eu quero dar continuidade na matéria e especificar para vocês o seguinte, só para fazer um feedback do que nós estudamos até agora no sentido de defesas da execução. Nós estudamos cumprimento de sentença dentro do processo sincrético e estudamos a execução autônoma. De um lado, título executivo, sentença. Do outro, eu tenho os títulos executivos extrajudiciais, que são executados mediante petição inicial, ação autônoma de execução. Ok? Então, essas são as duas vertentes. De um lado, eu tenho a cumprimento de sentença, do outro lado, eu tenho a execução como ação autônoma. Processo sincrético e ação autônoma. Nós estudamos também a impugnação ao cumprimento de sentença, que é a matéria defensiva do executado, lá na execução de títulos judiciais, no primeiro ramo. Depois nós estudamos os embargos à execução e, rapidamente, os embargos de terceiro, que são defesas feitas, no caso dos embargos à execução, pelo executado em sede de execução autônoma, ok? E, por fim, nós estudamos na aula anterior exceção de pré-executividade, que traz uma cognição restrita. Então, a matéria a ser impugnada em exceção de pré-executividade, ela é uma matéria de ordem pública que poderia ser reconhecida de ofício pelo magistrado. E passei para vocês um exercício para que vocês pudessem ver qual o conteúdo dessa matéria que comporta a exceção de pré-executividade, e vocês fizeram um exercício lá, com alguns pontos, da taxas de juros e etc, mas para ter uma visão de que a cognição do juiz em relação à exceção de pré-executividade é bem restrita. Já os embargos à execução, trata-se de uma ação autônoma incidental, tá? Em que a cognição do magistrado é ampla. Nos embargos à execução eu tenho possibilidade de instrução probatória e a possibilidade de aplicação da audiência do 334, né? Todo mundo se recorda disso. Na exceção de pré-executividade, a prova tem que ser pré-constituída, não há dilação de prova, ok? E não há produção de provas orais, tudo bem? Então, aqui fica registrado esse ponto da matéria. Bom, o que nós estudamos hoje? Hoje nós estudamos, a matéria possui conteúdo na doutrina de suspensão e extinção da execução. Nós vamos estudar em separado a suspensão, as hipóteses próprias e impróprias de suspensão da execução, e depois nós vamos estudar as hipóteses lá, quando que ocorre a extinção da execução, ok? Vocês vão perceber que o material de apoio, ele vai, dentro das hipóteses próprias, que são aquelas previstas em lei, ele vai até o inciso 3º. Por quê? Nós concentramos esse primeiro momento, o estudo do 921, no inciso 1º, 2º e 3º. Depois nós pegamos do inciso 3º para baixo e fazemos um estudo em bloco, que são as hipóteses próprias de suspensão do processo. Ok? Então, esse é o momento da nossa aula. O que eu tenho que ressaltar para você sobre o estudo desse módulo de processo civil? Que mesmo que o título na doutrina seja suspensão e extinção do processo de execução, e mesmo que toda a explicação desse momento em diante da aula seja feita fazendo referência à execução, quando eu digo suspensão e extinção da execução, você, aluno, deve compreender que se aplica todos os conceitos, toda a legislação e toda a posição doutrinária se aplica tanto ao processo autônomo de execução, como também se aplica ao cumprimento de sentença. Mesmo que ao longo da aula eu fale somente em suspensão e extinção do processo de execução, mas compreendam, também se aplica à suspensão e extinção do cumprimento de sentença. Ok? Então fique claro para vocês aqui. Eu fiz questão de colocar isso de marca-texto no material. Então, no material lá em cima tem as regras aqui previstas, também se aplicam ao cumprimento de sentença. Ficou claro isso, pessoal? Tudo que eu disser, tudo que você ler e estudar sobre esse ponto,
também se aplica ao cumprimento de sentença, mesmo que eu esteja falando sobre suspensão e extinção do processo de execução. Ok? Ficou claro isso, pessoal? Alguma dúvida até esse ponto? Mariana, as colegas de sala, Jomara e Lara, me disseram que a sua internet estava caindo. Ok? E eu ressaltei a união dos colegas de classe na faculdade de Direito. Me lembrou muito, aproveitar, nostalgia, a minha turma de faculdade, em que nós dizíamos ao professor, não, professor, ele não pôde vir à apresentação do trabalho porque ele se machucou competindo na natação. Só que aí o aluno, que era nosso colega, estava bebendo água. Ele entrou e falou, professor, o fulano pediu para avisar o senhor que caiu de bicicleta e está todo machucado. Que a gente não tinha o WhatsApp para comunicar sem o professor. Aí o professor dizia, não se sabe se ele caiu de bicicleta ou se ele machucou nadando. Mas o importante é que ele tem excelentes colegas. Bom, mas fazendo essa observação, vamos lá. Alguém coloque para mim o artigo 923 no grupo, vê se o Kaique está pelo computador, hein, Kaique? Eu vi você lanchando, né? Você deixou a câmera aberta, eu vi você lanchando, e vi que você estava utilizando o PC, estava usando o computador. Então, coloque para a gente aí o artigo 923. Eu começo essa matéria explicando sobre a suspensão da execução. Como eu disse, eu vou separar as hipóteses de suspensão com as hipóteses de extinção, tá? Suspensão do processo, tá lá, suspensão do processo. Eu começo falando sobre o 923, dizendo para vocês o seguinte, é relevante para quem está acompanhando a aula com o Vadimeco, que grife a parte final do caput do 923. Por quê? Vejam, não se pratica nenhum ato quando o processo, né, está suspenso, quando a execução está suspensa, ok? Salvo quando for analisar impedimento e suspeição, e o juiz, então, pode também ordenar providências urgentes. Então, imagine que você tem uma execução que está suspensa. Quais são as hipóteses? São essas que nós vamos estudar ao longo da aula. Elas estão previstas no 921. Já peço o Kaique para colocar o 921 e seus incisos e parágrafos, mesmo que no material você tenha lá reproduzido o 921, ok? Ele vai colocar para a gente, eu vou reproduzir a tela aqui. Ok. Então, você tem lá o 923, dizendo que não se pratica nenhum dos atos, pessoal, exceto quando o juiz for suscitado a analisar a suspeição ou impedimento e quando ele for ordenar atos urgentes. Que atos urgentes é esse? Você faz uma observação sobre esses atos urgentes. São aqueles atos que podem retirar a efetividade da execução. O que significa isso? O juiz, então, mesmo o processo de execução suspenso, o juiz, então, pode ordenar alguns atos para que não ocorra o perecimento do direito ou para que não ocorra uma perda da efetividade da execução. O que significa que a execução perderá a sua eficácia, a sua efetividade, melhor dizendo, se esse ato urgente, por isso da urgência, não for tomado, ou não for praticado, é a melhor expressão aí. Então, fique atento com essa parte final do 923. Tudo bem? Com isso, pessoal, esse estudo ainda se divide em suspensão própria e suspensão imprópria do processo de execução. Ou seja, a execução ela pode ser suspensa de forma própria e de forma imprópria. Como vocês já estão no sexto período, já têm uma familiaridade, quando nós dividimos na doutrina sobre conceitos próprios e impróprios, quando nós estamos diante de uma suspensão própria do processo, nós falamos daquelas previstas no 921, aquelas do rol do 921. Então, hoje, na nossa aula, a gente analisa o inciso primeiro, o inciso segundo e o inciso terceiro.
Então, vamos lá, o Kaique colocou aí, para quem está acompanhando pelo celular, e a gente vai lá no inciso primeiro. No inciso primeiro está dizendo, suspende-se a execução. Primeira hipótese, nas hipóteses do artigo 313 e 315, Kaique. Nessas hipóteses, eu trabalhei com um exemplo aqui do escritório sobre quando a parte falece. O que significa isso? Há a suspensão do processo, uma das hipóteses, lá do 315, do 313, perdão, do 313, com o falecimento de uma das partes. O processo, então, fica suspenso até que ocorra um incidente de habilitação dos legitimados, do falecido. Essa suspensão prevista no 313 e no 315, ou seja, essas hipóteses de suspensão do 313 e do 315, elas, mesmo que sejam hipóteses que suspendem o processo de conhecimento, também se aplica, com base no 921, inciso 1º, as hipóteses de suspensão da execução. Em outras palavras, aquela regra do 315 e do 313, que vale para a ação de conhecimento, também se aplica na ação de execução ou na fase de cumprimento de sentença. Então, são hipóteses taxativas, 313 e 315, que mesmo que da redação, da leitura, da análise literal do contido nesses artigos fale de ação de conhecimento, o artigo 921, inciso 1º, traz essa hipótese para suspender a execução. Tem sim. Eu só preciso de um tempinho, Cláudia, para poder inverter aqui as telas que eu estou usando. Só um instante. E eu paro a apresentação. É porque uma tela tem uma posição e outra tela tem outra. Só um instante que eu já inverto aqui as telas. Só um instante. Aí. Acho que vai ficar melhor. Vê para mim, Cláudia, se ficou melhor. Bom, tá aqui as hipóteses, não me recordo se o Caio colocou. Dá o zoom agora no arquivo, peraí. Cara, eu tenho muita dificuldade com esses negócios. Aí. Acho que agora melhorou. Kaique, o 315, o 315 e o 313 você não colocou. Mas eu vou seguindo aqui enquanto você termina o seu lanche. Bom, essas hipóteses, então, você deve relacioná-las, e isso é comum cair em prova, que o artigo 313 e 315, combinados com o artigo 921, inciso 1º, permite que aquela regra de suspensão do processo de conhecimento seja aplicada ao processo de execução ou à fase do cumprimento de sentença. Quer ver uma outra hipótese lá do 313? Convenção entre as partes, convencionado entre as partes. Então, as partes podem convencionar a suspensão da execução até que se chegue a um determinado ponto. Eu utilizo muito isso e não me recordo se a Lara tenha visto, que a gente pede em execuções de ação coletiva, a gente pede a suspensão da ação para se tentar uma conciliação, por exemplo. Tá? Então, um outro exemplo, além desse que eu falei, do falecimento de uma das partes, nós temos o quê? O caso em que há convencionado entre as partes. Lembrando que eu não me recordo se falei isso com essa turma, mas existe muita confusão quando há o falecimento do procurador, ok?
Muito cuidado. Não há suspensão. O que há é a intimação da parte para que nomeie outro. Então, se o advogado morre, não tem suspensão do processo. Inclusive, se ele não for o único advogado habilitado, nada acontece no processo, segue-se normalmente e a vida segue normal. Se ele for o único advogado habilitado na defesa do cliente, aí intima-se para nomear outro, tá? Nada acontece. Tudo bem? Vida que segue. Isso aí. Essa é a hipótese do inciso primeiro. Já a hipótese do inciso segundo, eu vou fazer uma pergunta e quero que vocês me respondam. Está dizendo assim: suspende-se a execução, no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução. Feedback, revisão da aula passada como se fosse um cursinho. Coloque para mim, aqui no grupo, quais são as hipóteses e quais são as possibilidades, melhor dizendo, para o requerimento de efeito suspensivo aos embargos à execução. Quais são os requisitos para a concessão desses efeitos suspensivos aos embargos à execução? Lembrando que até o... Deixa eu ver se ele está aqui presente. Vamos, pessoal, vamos responder, enquanto eu acho aqui o aluno. Bom, acho que ele não está presente hoje, não. Que me perguntou essa diferença na aula passada. E aí eu digo a vocês, quais são os requisitos ou qual as possibilidades para concessão de efeito suspensivo aos embargos. A Lara colocou, o Alisson colocou um deles. São 3 requisitos. Primeiro, não pode ser de ofício, tem que ter requerimento da parte, do embargante. O segundo, tem que ter garantia do juízo, ou seja, é uma exceção à regra do 944, segundo. E o outro, tem que estar o quê? Preenchidos os requisitos para concessão de tutela provisória. A Lara transcreveu aí para a gente, ok? Então, tem que ter requerimento do embargante, tem que ter garantia do juízo, o que não é a regra, ok? Não é a regra a interposição de embargos. Não depende da garantia do juízo, mas o efeito suspensivo, sim, e tem que ter o requerimento da parte. Lembrando aos senhores que o efeito suspensivo pode ser concedido de forma parcial ou pode ser concedido de forma total. E aqui a execução, então, ficará suspensa parcialmente ou totalmente até o julgamento do mérito dos embargos à execução. Ok? Simples esses 2 requisitos. E aqui eu quero chamar a atenção para que você, ao assistir a aula e ao estudar em casa cada um desses requisitos, você coloque na frente o lapso temporal da suspensão da execução. Ok? Então, você tem que ter uma visão de que em cada uma dessas hipóteses próprias de suspensão da execução, ela tem um marco temporal para que o processo fique suspenso. Ok? Para que a execução fique suspensa. Nas hipóteses do inciso primeiro, até que sejam sanados ou que seja determinado pelo juízo o período de suspensão, lá do 313 e 315. Na hipótese do inciso segundo, qual que é o prazo da suspensão? Até o julgamento dos embargos à execução, tá? Se parcial ou total, não importa, porque é só aquela partezinha que ficará suspensa. Já a hipótese do inciso terceiro é aquela que a gente analisa mais detalhadamente, faz referência à seguinte hipótese: quando o executado não possuir bens penhoráveis. Quando eu digo quando o executado não possuir bens penhoráveis, significa que além da hipótese de não localizar os bens para penhorar, eu posso ter localizado bens, mas que esses bens sejam impenhoráveis, dentro das hipóteses legais. O que significa? Tenho lá
10 mil na caderneta de poupança. Vejam, existem bens que podem ser penhorados? Não. Eu sou o executado, eu tenho bens, mas esses bens são impenhoráveis. Também se enquadra na hipótese do inciso terceiro. Bem de família e etc, e etc. Bom, aqui nós temos que fazer uma análise mais detalhada. Eu vou descer aqui, veja que eu passei um marca-texto, tem uma minhoquinha aqui, uma setinha. E aqui eu quero fazer uma observação quanto ao prazo, se seria eternamente suspensa essa execução, ou se essa execução ficaria suspensa por um prazo determinado. Pergunto aos senhores. Na hipótese do inciso terceiro, eu até fiz um desenho aqui da aula anterior. Na hipótese do inciso terceiro, qual o prazo de suspensão da execução? Vou voltar aqui o artigo. Senhores, respondam por gentileza. Na hipótese do inciso terceiro, qual o prazo de suspensão? Ninguém respondeu. Quanto ficará suspenso a execução? Márcio é a execução, o Alisson é a execução, cuidado, João Mara é a execução, Lara, Monique, Breno, Robert, exceto o Breno. Vocês estão... Vejam, na leitura está aqui reproduzido qual o prazo de suspensão da execução quando não se localiza bens passíveis de ser penhorados do executado. Vejam aí, colhem aí no parágrafo 1º. Ó, parágrafo 1º, Cláudia, não pode confundir com o parágrafo 2º, eu mesmo confundo, é o parágrafo 1º. Eu vi que você colocou a palavra máximo, ó, é o parágrafo 1º. Então, todo mundo já pescou aí, mais ou menos, o prazo, hein? Vi aqui que o Alisson, o Márcio já... O prazo é 1 ano, ok? Tá lá. Nas hipóteses do inciso terceiro, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, ok? Então, aí, eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou explicar aqui. Porque nós vamos trabalhar com um exemplo, e o exemplo vai pegar quase todo o conteúdo da nossa 2 semanas de aula. Eu tenho 2 marcos aqui. Eu tenho esse marco aqui, ó, esse primeiro ponto, essa primeira bolinha, que eu vou passar um marca-texto nela, essa primeira bolinha de marca-texto, daqui. Esse aqui é o momento em que o juiz... Deixa eu pegar minha caneta. Esse aqui é o momento que o juiz, por não localizar bens passíveis de penhora do executado, ele suspende o processo com base no inciso terceiro. Tá vendo isso aqui? Tá aqui a primeira bolinha. Essa suspensão, ela vai durar exatamente 1 ano. Então, esse intervalo entre esse ponto e esse ponto tem 1 ano. Quais são os efeitos desse prazo de 1 ano? Tá vendo 2 setas aqui? Eu coloco 2 efeitos para os senhores. 923 e prescrição. O que significa o que está escrito aqui? Significa que, nesse intervalo de 1 ano, entre a decisão de suspensão até o transcorrer de 1 ano, eu tenho 2 consequências. Está escrito a primeira prescrição, e aqui está escrito 923, mesmo que não pareça o número 923. Mas no meu cérebro era 923. O que significa? Não se pratica nenhum ato, está vendo aqui? Não se pratica nenhum ato nos termos do caput do 923.
E a suspensão atinge a prescrição. Em outras palavras, durante um ano não corre o prazo prescricional. Ok? Não corre a prescrição dessa execução. Não corre a prescrição dessa execução. Então, nesse transcorrer de um ano, suspende-se a execução, aplica-se o 923 e suspende-se a prescrição. Suspende a prescrição. Ok? Suspenderá a prescrição. Significa, então, que não é interromper, é suspender. Ok? Suspende a execução. Então, nós temos essas duas informações no meu infográfico aqui, altamente sofisticado, né? Dentro da minha didática. Bom, então tá aqui, entre um ano. Findou esse um ano, encerrou esse um ano. Eu pergunto aos senhores, o processo volta a tramitar normalmente ou o processo é arquivado? Pessoal, o processo volta a tramitar de ofício ou ele é arquivado? Isso, sem bens a penhora, sem bens. Não localizou bens, transcorreu o prazo. Na minha pergunta tem uma pegadinha. Eu perguntei aos senhores, volta a tramitar de ofício? Opa, tá melhorando isso aí, tá melhorando. Isso. O que ocorre, pessoal? Quando chegou nesse segundo marco aqui, ó, tá todo mundo mais ou menos na mesma linha. Quando chegou nesse segundo marco, o que se determina é que o exequente dê andamento ao feito. Se o exequente se mantiver inerte, ou se o exequente não indicar nenhum bem, ou localizar bem, esse processo é arquivado. Mas nessa segunda bolinha aqui, ó, transcorreu um ano certinho, pessoal, deu um ano, automaticamente ocorre o quê? Inicia-se a contagem novamente do prazo prescricional. Significa, então, que a prescrição está suspensa por um ano. Venceu um ano, o que ocorre? Ela continua a ter o seu curso normal. Por que eu estou fazendo essa observação? Para que fique claro para os senhores que a suspensão é por um ano. Depois, independente se é arquivo, se vai tramitar ou não, aqui meu dedinho passando, ó, aqui a prescrição passando. Essa é a prescrição, ela vai embora. Tá? E aí, eu vou fazer um exemplo, vou dizer para vocês um exemplo prático. Imagine que você está advogando, tá? E aí o cliente te procura dizendo o seguinte, deixa eu ver, escolher uma aluno aqui. Doutor Disseu, eu tenho uma BMW X6 e fui trocar minha BMW X6, já estava velha, 18 meses de uso, eu fui trocar por um Volvo XC90. E quando eu fui trocar, me deparei com um Renajude, ok? Tá velho, 18 meses. Me deparei com um Renajude. Significa que eu tenho uma restrição na transferência desse veículo. E ele te procura no seu escritório, revoltado e tal. Aí você fala, o que aconteceu? Ele falou, estou sendo executado pelo município para pagar uma dívida de R$1.000 e eu não tenho condição de pagar. Aí você coça a cabeça e fala, não é possível. Ele fala, doutor, não tem condição de pagar.
Você pensa, quem sou eu? Eu não vou fazer juízo de valor, né? Eu sou o advogado, eu não sou... Enfim, mas vamos seguir. Aí você vai olhar o processo dele. O processo dele, você descobre... Aí ele te dá uma informação relevante. Fala, doutor, eu tinha até esquecido disso. Isso tem mais de 4 anos que eles estão procurando coisa minha. Isso já passou. Eu nem lembrava. E da última vez, doutor, que eu pedi meu primo, que joga bola comigo, que também é advogado, que é assim, né? Também é advogado, para olhar o andamento do processo, ele olhou e falou que o processo estava arquivado. Se está arquivado, acabou o processo. Mas você assistiu a aula de processo civil. Você falou, calma, vamos analisar o processo. Aí você analisa o processo e chega à conclusão de que esse processo ficou arquivado por 1 ano e a Procuradoria do município pediu o desarquivamento desse processo 2 anos e meio após transcorrer um ano do parágrafo 1º do 921. Ou seja, esse processo ficou 1 ano suspenso e depois de encerrada a suspensão, ele ficou no arquivo mais 2 anos e meio. Bom, você também sabe que o Kaique vai colocar para a gente a súmula 150 do STF. Você também sabe que o prazo prescricional da ação de conhecimento é o mesmo prazo prescricional da execução. Você sabe dessa informação, porque você está lendo a súmula 150, que está comentada no nosso material. Aí você pensa, bom, se a execução prescreve em 2 anos, pessoal, estou chutando, tá? Só para exemplo de aula. Se a execução prescreve em 2 anos, esse processo ficou 1 ano suspenso, não correu o prazo prescricional. Mas depois ele ficou o quê? 2 anos e meio arquivado. Opa! Ocorreu o fenômeno da prescrição intercorrente. Intercorrente. Vocês estudaram lá. A prescrição intercorrente. Ora, está prescrito. Se está prescrito, prescrição, todos que estão prestando atenção na aula sabem que é matéria de ordem pública. Então eu pergunto aos senhores, como advogado desse indivíduo que quer trocar a X6 pelo XC90 da Volvo, que ele disse que é mais seguro e que o outro estava muito velho, teve que fazer a primeira revisão e ele não gosta de carro que teve a primeira revisão feita. Aí ele procura você. Qual a defesa dele? Qual a peça processual defensiva mais rápida e eficiente nesse exemplo que eu dei aos senhores? Obrigado, Cláudio. Senhores, estou aguardando. Só a Lara? Para a gente encerrar, então, todo mundo querendo que a aula acabe cedo, estou esperando vocês responderem. O Alisson, Lara, Kaique colocou a Cláudia. Estou esperando vocês responderem, pessoal. Moacir, aí, Moacir, estava meio sumido. Teve uma pessoa que logou aqui com Paulo Brief. Quem sabe quem é? Hoje vocês estão que estão, não sei se é porque é meu aniversário, mas sigo a relatora, concordo com meus amigos, isso é o tipo assim, professor, fala o que é e encerra a aula. É como se eu estivesse lendo isso nos pensamentos. Assim, sigo... Ô, Bruno, eu não entendi. No parágrafo 3º, fala que a qualquer tempo, se descobrir bens penhoráveis, o processo é desarquivado. É a qualquer tempo, a qualquer tempo? Não, é uma boa pergunta. Eu vou responder essa pergunta que eu fiz aqui, já comento esse parágrafo 3º. Okay.
Isso. Aí até o Moacir já respondeu aí no grupo. Ora, esse parágrafo terceiro se aplica desde que não seja prescrito o direito. Por quê, Jomara? Porque quando o parágrafo terceiro permite que o município, então, desarquivasse esse processo com 30 dias. Vencida a suspensão, com 15, com 1 ano, entendeu? Permite a ele desarquivar a qualquer tempo. E a qualquer tempo mesmo. Mas o fato da expressão a qualquer tempo do parágrafo terceiro não relativiza a prescrição. Ok? Então, pode ser a qualquer tempo. Basta atravessar uma petição, desarquivar e dar continuidade. O que não impede o caminhar da prescrição. Ok? E aí, o Moacir já respondeu. Lembrando que a defesa, como eu até estava brincando aqui, a defesa é a exceção de pré-executividade, porque está preenchido os requisitos. Não há dilação probatória, é uma questão de contagem de prazo, e também o que pode ser reconhecido de ofício do juiz, ok? Tá? Respondi a sua dúvida, Jomara. Breno, a qualquer tempo mesmo. Só que não relativiza a prescrição. Você pode, daqui 10 anos, pedir o desarquivamento. Só que se você quiser dar continuidade à execução, ela vai esbarrar na prescrição. Mas você pode desarquivar com 10 anos, com 1 mês, a qualquer tempo. Ok? Sim? Todo mundo perfeito aí? Beleza? Então tá. Mais alguma dúvida, senhores? O bolo. Olá, e o bolo? A torta salgada voou. O Alisson me perguntou aqui. O bolo já foi, né? O Alisson me perguntou aqui. Qual o prazo para prescrição da ação, Bruno? É aqueles prazos prescricionais lá do Código Civil. Ok? 2 anos, 3 anos, 5 anos, vai depender da matéria que se está executando. Não, entendeu, Alisson? Pera, que ainda tem uma exceção de pré-executividade em relação ao bolo. Pera aí que eu vou mostrar, pera aí. Um instante, eu vou levantar aqui e vou mostrar. Aguenta a mão aí, pera aí. E outra coisa, né? O sabor dele é ninho com Nutella. Muito bom. Muito bom. Agora eu já posso encerrar a aula. Ó, amanhã todo mundo no CrossFit, na academia, colocando no Instagram malhando. E eu estarei meditando. Diz que meditar, dormindo, emagrece. Vou me despedir aqui. Obrigado a todo mundo pela atenção. Ó, não deixe de estudar. Qualquer dúvida que vocês precisarem. Alguns alunos, na avaliação, disse que queriam um material mais aprofundado. Se quiser uma doutrina mais aprofundada, eu acho que ficaria muito complexo para esse formato nosso, mas tem aí Cândido Rangel Dinamarca. Só me pedir, tá joia? Exercício, o que for possível, tá? Um prazer imenso dar aula para essa turma. Tá joia? Obrigado pelas... Ô, Bruno. Oi. Eu entrei atrasada sem querer na aula, eu perdi a chamada, não tem problema não, né? Eu acho que eu lancei presença para você sim, Stefano. Para você e para Mariana. Se permanecer a falta, na aula seguinte vocês me lembram, porque eu acho que eu já salvei. Tá? Mas eu acho que eu dei presença para você e para Mariana. Obrigada.
Milena, eu vou conferir. Mas se tiver falta, é só me lembrar no início da aula que vem. Eu faço a ocorrência, tá joia? Pessoal, ô Breno, depois nós conversamos sobre isso. Pessoal, boa noite, obrigado mais uma vez. Tchau. E deixa eu ir embora com o bolo antes que a dona do vidro ali apareça. Que se for antes das 10, ela não vai aparecer, eu vou chispar. O Alisson, obrigado. Eu ia tirar uma foto da porta para mostrar, mas é porque ia aparecer o nome, aí ia ficar muito ruim do meu lado. Melhor não. Deixa eu lá. Tchau para vocês, uma boa noite.